Juliette como head de inovação da marca Mondial? Faz sentido isso? Vamos ver depois da vinheta. Olá, meus queridos, sou o professor Césio Lemos e eu estou aqui no canal Descomplica o Negócio para a gente falar de alguns assuntos de marketing, inovação e gerenciamento de negócios. Pois bem, muitos alunos têm me enviado comentários a respeito do que eu acho do meu posicionamento sobre a Juliette como head de inovação da marca Mondial. Recentemente, vários veículos de comunicação, meio mensagem, exame, mundo do marketing, postaram, inclusive isso está nas redes sociais da Mondial também, a contratação da Juliette como sua nova head de inovação. Bom, e as pessoas começaram a ficar indignadas ou felizes e me perguntaram a minha opinião a respeito. E eu estou aqui para compartilhá-la com vocês, tá certo? Bom, de uma maneira geral, é fato que a Juliette é um fenômeno nas redes sociais. Só no Instagram ela tem mais de 33 milhões de seguidores, com nível de engajamento de 4% na média da conta que eu fiz, mas tem alguns Reels que chega a dar engajamento próximos de 15%, ou seja, é um engajamento absurdo. Ela tem um contato e uma proximidade com o público dela gigante, e é óbvio que ela é um ativo publicitário muito interessante para qualquer marca que for. Agora, ela ser esse ativo e poder a marca fazer collabs, a marca poder fazer publicidade e tornar ela como uma head de inovação, a distância já é muito grande. E por que me preocupa isso? Obviamente não do ponto de vista da própria Juliette, né? Porque a Juliette em si, ela tá ali, ela vende a publicidade dela, os posts, o conteúdo, a curadoria, e ela tá mais do que certa, mas do ponto de vista da marca, no sentido de compreender exatamente o porquê ou qual que é a função do cargo de gestor de inovação, né? Head de inovação. Poxa, o que significa inovar para uma empresa? A inovação de uma empresa é um dos principais drivers que vão garantir o futuro e a longevidade dessa organização. Poxa, será que faz sentido eu pôr uma celebridade como head do meu negócio, como head de inovação do meu negócio, que vai determinar e orientar as diretrizes da empresa? E é isso que é o grande ponto que eu queria falar aqui com vocês, né? Talvez as empresas elas não compreendam a importância desse tipo de cargo para fazer esse tipo de anúncio. É óbvio que isso gerou um buzz para a Mondial. Hoje o perfil dela do Instagram está com mais de 1 milhão de seguidores, né? Isso foi bom no sentido publicitário, mas vamos pensar no sentido organizacional da coisa. Bom, eu fiz um levantamento pelas minhas consultorias, né? Tem um post do Maximiliano no MIT Sloan, que é um blog que fala de negócio, que elenca 7 principais pontos que um head de inovação tem a responsabilidade dentro das organizações. Vamos a eles aqui e aí vocês vão ajudar e concluir comigo se faz ou não faz sentido esse tipo de cargo para celebridade como a Juliette. Tem agenda cheia, o dia todo lotado, com muitos compromissos. Tá certo? Bom, o primeiro deles, né, o head de inovação é aquela pessoa que vai oxigenar a organização. É aquela pessoa que vai fazer com que a organização eleve muito o nível de inovação e permeie a inovação em todos os setores da empresa, né? Então, você precisa ter um trabalho de dia a dia, de conhecimento de time, das pessoas, para conseguir fazer isso. Um segundo ponto é conhecer absurdamente bem a estratégia, o que a empresa entende como missão, visão, propósito, e alinhar isso com a estratégia de inovação, né? E aí, talvez até redirecionar isso, mas essas duas estratégias da organização e da inovação, elas têm que estar muito bem amarradas e muito bem ligadas. Depois, você tem que criar projetos de inovação e identificar quem são as pessoas dentro da organização que vão tocar esses projetos. Para isso eu preciso conhecer as pessoas, para isso eu preciso treinar essas pessoas, conversar com elas. Isso toma tempo, tá certo? Isso é algo extremamente valioso. Dentro, por exemplo, a Nespresso, né, a parte de cafés, ela veio de um funcionário que trabalhava no packaging da empresa. Então você tem muitos cases de intraempreendedorismo dentro das empresas, tem que ser estimulado.
né? Isso, você consegue isso só conhecendo as pessoas que você tem dentro dos times, orientando gerente de outras áreas a fazerem o mesmo. Depois, um head de inovação ele tem por obrigação gerenciar o portfólio da empresa, entender questão de rentabilidade, margem para onde está indo, e também tocar desde o front-end, que aí você pode pegar insights dentro da organização, mas principalmente fora da organização, com os seus clientes, trazer isso, traduzir para o front-end de projeto até o nível de gerenciamento de projeto, para que esses projetos sigam dentro da organização e atendam custo e atendam a necessidade dos usuários. Portanto, é algo que demanda um tempo bastante grande também. Um outro ponto é a parte de disseminar, que eu já falei no primeiro ponto, né? Mas é disseminar a cultura de inovação, né? A inovação é muito mais do que um cargo, do que uma função, mas ela é algo que precisa ser uma mudança cultural dentro da empresa. A empresa precisa pensar a inovação como algo estratégico, não só de novos produtos, mas de novos processos, de novas formas de pensar, atendendo principalmente a necessidade do usuário, né? E para isso você tem que capacitar as pessoas, você tem que disseminar várias novas ferramentas, várias novas formas de trabalho, que por muitas vezes, né, demandam um tempo absurdo. Você tem que ter um time para fazer isso, orientar e tocar. E por fim, e mais importante também do que qualquer outra coisa, é conseguir medir o andamento e o retorno desses projetos de inovação, porque o mundo muda numa velocidade tão forte e tão rápida, que por vezes um projeto que hoje pode fazer sentido, amanhã não pode, então você tem que ficar reavaliando bastante as coisas, e isso demanda um tempo muito grande. Então a pergunta é, será que uma celebridade com uma agenda tão cheia, com tantos compromissos, conseguiria cumprir essas funções? Acho muito pouco provável. O segundo ponto, e não menos importante, é que uma empresa ela tem um balanceamento de cargos e salários dentro dela, né? E eu fiz um levantamento rápido no vagas.com, o gerente de inovação tem na média R$16 mil como salário. Levantamentos da Exame, Folha de São Paulo, colocam que um post da Juliette custa R$400 mil. Vai variar de 100, 200 para contratos maiores, para 400 para posts spot. Será que faz sentido? Qual que é o salário que a Mondial teria que pagar para a Juliette para atender todas essas funções como head de inovação? Acho muito pouco provável que dê certo, acho muito pouco provável que ela vai executar esse cargo no sentido de cumprir todas essas funções. Mas, professor, então você está me dizendo que essas celebridades elas não podem exercer cargos dentro de empresas? Olha, pela questão executiva eu acho muito difícil por essa questão de tempo e do quanto ela realmente pode aportar, do quanto ela consegue se atualizar das novas ferramentas que surgem no mercado dia a dia, né? Mas eu achei uma saída, por exemplo, que a Aramis fez com o Cauã Raymond, sensacional, no qual colocou ele no conselho e ele é um trend hunter. O que é isso? Ele é alguém que está no conselho da Aramis. Ele traz as tendências do mercado, essa proximidade que ele tem com os usuários, de entender quem é o público, o que o público dele quer, para onde está indo esse público, e aí sim ajudar, porque o conselho das empresas é alguém que direciona, e essas pessoas, estando em conselhos, elas ajudam muito, elas dão vários feedbacks, elas dão várias ideias do que está na ponta, do que está acontecendo, aonde as empresas precisam atender. Então, esse eu acho que seria um caminho muito mais inteligente para as empresas. Então, assim, não é falar que a Mondial está certo ou errado, mas é mais atentar as empresas e organizações do potencial que o cargo de head de inovação tem e que não é atingido plenamente quando faz esse tipo de ação. Tá certo? Eu espero que isso tenha ajudado você a descomplicar um pouquinho o seu negócio. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado!